Então sejam bem-vindos e bem-vindas aqui no Itacoadas, uma família, toda gente conhecida aqui da nossa Luísa Oliveira. Nós, quando pensamos estes dias das leituras com ciência, pensamos muito naquilo que seria a influência que os livros tiveram na nossa vida para que seguíssemos de algum modo um determinado curso profissional. E quando olhamos para a palavra ciência, vem-nos assim à cabeça o que o cartaz de algum modo nos dá, que são estas experiências de laboratório, são as fórmulas da matemática, e se calhar as ciências sociais, as ciências económicas não as entendemos tanto como ciência, do modo como habitualmente estamos habituados, não é? Mas a verdade é que há ali também o relógio do tempo, temos aqui a questão da justiça, de um modo até muito sutil, naquele cartaz que foi feito pela Ana e que vai servir de modo para todas as edições das leituras com ciências, que de resto começaram com o nosso amigo Mário Roque, que está ali atrás, qual Homem do Deserto, tal e qual o livro que apresentou, foi justamente sobre a matemática e sobre a importância daquele livro, que foi o homem que calculava, assim era o título original, quando ele ainda era um jovem professor, e e se deixou levar pelo livro, e o livro de algum modo criou também. Ora, hoje, para me alongar por mais, nós temos connosco a Luísa Oliveira, que é uma mulher das ciências sociais. A formação de base é assistente social, mas ela foi fazendo muita formação ao longo da vida. É presidente, é fundadora também da DECIM, que é uma cooperativa que nós estimamos muito, a nossa parceira, em muitas ações. Neste momento está a fazer o escrito por elas, portanto, ler contigo, escrito por elas, que é um projeto justamente sobre livros escritos por mulheres e que também, de algum modo, são transformadores da nossa existência. E hoje, então, a Luísa, como não haveria um só livro que influenciasse a sua história, ela foi sendo influenciada por vários livros, incluindo livros que já não estão à venda. Eu disse a Luísa, por favor, um que esteja à venda e tal. E a verdade é que ela enfim, desafiou-nos a irmos buscar este das Mulheres Livres, que foi escrito por Maria de Belém Roseira. De resto, também já conhecida por muita gente, ex-ministra da Saúde, mas não é só isso também que a caracteriza. Enfim, uma mulher também que calculou muitos caminhos daquilo que foi a luta e continua a ser a luta da afirmação das mulheres em termos profissionais, em termos familiares. E por isso, Luísa, é muito bem-vinda. Hoje a conversa vai ser assim em formato pequeno. Aqui temos a casa mais vazia que o costume, e digo já, eu, se não estivesse a estar aqui também a acolher, não estaria. Há neste momento uma luta a decorrer, portanto há manifestação de professores no Porto, e estão muitos colegas nossos para lá, telefonaram a dizer que não podiam, porque realmente foram de comboio para o Porto, e estão bem. E nós aqui também fazemos a luta do outro lado. Portanto, bem-vinda, Luísa. Estamos mortos por ouvi-la. Eu vou-me sentar já aos fundos. Senta-te aqui. Não tenho onde estar, tenho ali uma cadeira. Tenho. Não, vai ficar. Eu tenho uma cadeirinha. Fica mais. Eu queria agradecer à Silvia, à Ana, à Rita, pela confiança que estão a depositar em mim, e de facto é uma grande responsabilidade estar hoje aqui a falar. Não é propriamente do livro, mas é do meu olhar sobre este livro e aquilo que ele significou para mim quando eu li a primeira vez. E de facto, como a Silvia já referiu, não foi a minha primeira escolha, porque a Silvia inicialmente disse-me o livro que a marcou, e a dificuldade foi essa. Eu acho que passei uma época da minha vida onde muitos livros me marcaram. No tempo em que a Ana está aqui testemunha, nós não tínhamos propriamente acesso aos livros, íamos para a biblioteca e passávamos horas e horas na biblioteca na faculdade, porque era a única forma de termos acesso aos livros. E mais tarde, na minha formação em serviço social, nem sequer li muito em português, porque também não tínhamos livros em português nas nossas áreas, e há 40 anos atrás as ciências sociais ainda estavam a dar os primeiros passos em Portugal, a sociologia
estava a aparecer como ciência e como disciplina académica, a psicologia a mesma coisa, exatamente a mesma situação que a ciência social. Portanto, era uma fase em que nos estávamos a afirmar e havia essa necessidade de conhecimento, mesmo não através da nossa produção literária nestas áreas. E por isso é muito difícil escolher o que é que me marcou. Mas marcou-me uma época, e por isso essa época, que foi a época de 90, houve pelo menos um livro que para mim foi importante, porque fui eu que o apresentei aqui em Guimarães, na Biblioteca Municipal de Brandão, com o apoio da Isabel Sousa e da Margarida Crachada e da doutora Conceição Campos, que me entusiasmaram a fazer a apresentação desse livro. E era o livro da Luísa Ferreira da Silva, que tinha sido minha orientadora de estágio no final do meu curso e que tinha assumido funções na Comissão para a Igualdade de Género e, portanto, tinha responsabilidades acrescidas nessa época. E essa época também coincidiu, e eu convidei para estarem aqui hoje, mas eles não puderam estar, coincidiu com a minha entrada para o polo da Unicef, em Guimarães, e os meus colegas deram uma oportunidade de trazer o debate sobre as questões das mulheres e da igualdade, na altura discutíamos a igualdade das mulheres e a igualdade de oportunidades, de trazer este debate para a sociedade e, portanto, para a nossa comunidade guimarãense. E nessa época consegui trazer a Guimarães a Manuela Tavares, que tinha estado na Conferência de Pequim e que veio partilhar connosco as conclusões da Conferência de Pequim. Esteve também cá Karine Wall, que tinha feito um estudo sobre as mulheres no Val do Ave, foi esposa do nosso ministro Mariano Gago, portanto, mulher que continuou a investigar nestas temáticas. Também esteve cá, estiveram nessa altura, nessa época, nós trouxemos a Guimarães, tentamos trazer figuras que começavam a ter algum protagonismo nesta investigação sobre o que era o papel da mulher e os obstáculos que tinha na sua afirmação e na afirmação também dos seus direitos. Portanto, esta época de 90 foi para mim muito importante e por isso a minha primeira escolha recolheu sobre um livro que já não está à venda, porque a Comissão para a Igualdade de Género distribuiu 500 livros pelas bibliotecas, porque ele é um marco, é o primeiro livro sobre violência doméstica. E foi aquela aproximação de uma autora que faz uma investigação científica na área das ciências sociais, mas que tenta trazer a sua investigação para uma leitura acessível ao público e, portanto, escreve na época numa linguagem muito próxima das pessoas e que as pessoas possam entender e interiorizar, e por isso é que foi a minha primeira escolha. E depois pensei, mas afinal de contas, o que é que eu vou ler o livro? E eu que nem sequer leio muito em português. Os livros de ciências sociais que eu leio normalmente são em língua estrangeira e tive dúvidas, mas depois pensei, será que ainda vale a pena falar de biografias de mulheres? Nós temos estado nos últimos 2 anos a recolher biografias de mulheres no âmbito do projeto europeu e a tentar divulgá-las. Será que vale a pena falar sobre isso? E depois pensei, se calhar ainda vale. E vale por vários motivos. Eu lembro-me que quando li este livro, foi oferecido pelo meu marido em 2012, a primeira edição, saiu em setembro, foi apresentado em outubro e eu recebi o prenda de Natal. E eu lembro-me de ter lido e de ter recordado de um filósofo, eu faço questão de dizer que ele era filósofo, que eu disse toda a minha vida. Eu aprendi na Faculdade de Filosofia que Alain Touraine era um filósofo. E depois, ao longo da minha formação em Ciências Sociais, insistentemente alguns autores falavam do Alain Touraine como um sociólogo. E foi com muito gosto que em 2001 fui com a Isabel Sousa a um evento no âmbito da Capital da Cultura no Porto, e o Alain Touraine começa por dizer: eu sou filósofo. E essa, para mim foi um gosto ouvi-lo dizer isso, porque o Alain Touraine ajudou-nos, quando éramos jovenzinhas, naquela época na faculdade, a interrogar-nos sobre as coisas. E isso não foi um livro, mas foi de facto este homem que me acompanhou muito ao longo da vida, Alain Touraine, e que me ajudou a tomar esta posição, a olhar para as coisas de uma forma crítica e, portanto, não as aceitar tal e qual como elas nos aparecem. E, no fundo, é esse o papel das ciências sociais. Olhamos para o que se passa à nossa volta e temos uma posição crítica e conseguimos enquadrar as situações nos seus contextos, nos seus diferentes determinantes,
E é isso o pensamento que tem que ter alguém que está nas ciências sociais. Portanto, Alain Touraine disse muito pouco tempo antes deste livro ser publicado que o século XXI iria pertencer às mulheres. As mulheres iriam ser as grandes transformadoras do século XX no século XXI, depois de passarmos séculos e séculos dominados por um poder masculino. Um poder masculino que tinha deixado os bens na mão de muito poucos, portanto, tinha contribuído para grandes desigualdades. E enquanto a mulher esteve nesta situação de invisibilidade, mais voltada para a família, porque era o contexto que assim ditava, virada para a família, para o seu aspecto reprodutivo, ela tinha estado sempre ligada à criação e, portanto, também não podia deixar esse papel nas sociedades futuras de ser quem, na sociedade, tem um papel na criação da identidade, na criação de um projeto de vida e, portanto, dizia Alain Touraine que o século XXI seria, naturalmente, o século das mulheres, porque era o século do exercício da igualdade de direitos e de oportunidades que as mulheres estavam pela primeira vez, digamos, de forma plena a exercer. E quando pensei porque escolher este livro, porque quando nós ouvimos este tipo de afirmações, achamos que elas vão ser verdades irrefutáveis, imutáveis, e nós sabemos, e temos vindo a tomar consciência disso nos últimos tempos, que essas verdades não existem. E não existem porque nós estamos a assistir a um conjunto de recuos em relação aos direitos das mulheres. Estamos a assistir a uma situação que achávamos que não íamos voltar a viver, de uma guerra com consequências terríveis e que ainda só começou há um ano, para além das outras de que já não se fala muito, porque o tema da guerra é incómodo e, portanto, tem a ver com poderes e com situações que muitas vezes não interessa discutir, porque sabemos quanto o poder económico está por trás destas guerras e que são ameaças tremendas aos direitos humanos e a situações de paz e de realização da pessoa humana. E também tivemos outras guerras que já foram mais ou menos, digamos, camufladas no esquecimento, como a guerra dos Balcãs, que trouxe à tona situações tremendas de conflitos étnicos, religiosos, que também achávamos que já não teriam lugar no pós-Segunda Guerra Mundial. Portanto, nestas últimas décadas que vivemos, de facto, com uma relativa paz. E, portanto, vale a pena revisitar quem contribuiu, de alguma forma, para esta discussão do que são os direitos humanos. Os direitos das mulheres não são mais que os direitos humanos. E para quem contribuiu para que hoje a ciência, a arte, todas as formas de expressão sejam aquilo que nós hoje aceitamos como normais, normalizadas no nosso cotidiano, mas que existem e têm lugar porque um conjunto de mulheres e homens também lutaram por elas, fizeram delas o seu projeto de vida e é no fundo isso de que fala Maria de Belém Roseira. Silvia disse, é uma mulher com mérito que não tem discussão, uma jurista que, assim que acabou o seu curso, começou a ter responsabilidades no então Ministério das Corporações, portanto, começou a tomar consciência das questões sociais de forma muito próxima, no Ministério que tratava dessa área, e que no pós-25 de Abril também acaba por ter uma atividade política mais intensa quando integra o gabinete de Maria Lourdes Pinta Silva, que é uma das mulheres de quem ela fala também neste livro. Para além disso, Maria de Belém foi Ministra da Saúde, numa altura em que eu tive a oportunidade de fazer uma investigação para ela sobre a participação da sociedade civil nas questões ambientais, e mais tarde volto a contactar com a Maria de Belém Roseira quando ela é Ministra da Igualdade e eu sou chamada para fazer projetos, candidaturas nesta área em Lisboa. Portanto, há aqui uma ligação e um respeito que tenho por Maria de Belém Roseira, porque ela de facto soube estar e soube defender
as causas das mulheres ao longo do seu percurso profissional e também político. E também a percebo muito bem quando ela, isto é uma coletânea de biografias, uma recolha que ela faz de 12 mulheres, e que ela também, exatamente porque é ela que faz esta recolha, não é ela a biógrafa, ela também opina sobre estas mulheres e percebe-se quando ela o faz a importância que ela dá ao facto de muitas vezes este percurso das mulheres também ser atrapalhado, digamos assim, pelos estereótipos e por alguma propaganda, digamos, institucional ou às vezes mais subtil sobre a pessoa e não aquilo que ela representa em termos ou do seu papel político ou do seu papel profissional. Portanto, há aqui também, digamos, uma chamada de atenção da Maria de Helena Roseira para esta questão, de ter presente na vida destas mulheres, mas também ter presente na dela ao longo da sua vida política. Portanto, temos aqui, como disse, 12 biografias sob a lente desta mulher, que é uma mulher que é uma jurista, portanto, com preocupações na questão dos direitos que são justificadas, por isso mesmo. Uma mulher que fez do seu projeto de vida à política, de forma a intervir e a transformar a sociedade portuguesa numa altura em que, de facto, era importante todos darmos contributos no pós-25 de Abril e, portanto, ela assumiu isso como um projeto de vida e que tem uma carreira que, a esse nível, é completamente indiscutível e que continua a ter importância ainda hoje nos lugares que ocupa em diferentes tipos de organizações. A Maria de Belém, portanto, seleciona estas mulheres. São 6 que nasceram nos finais do século XIX, que tiveram ainda um papel ativo nos finais do século XIX, porque já eram adultas, e outras 6 que nascem no século XX. E a coincidência disto tudo, eu quando estou muito cansada, e como sabem, eu tenho problemas de visão e já não consigo estar a ler, ponho-me a brincar. E então estive a brincar um pouco com as datas, as idades das protagonistas deste livro, e de facto há aqui uma coincidência em relação a estas mulheres do século XIX, porque é exatamente naquele período que as ciências sociais também se começam a desenvolver nas suas diferentes disciplinas e ramos e começam também a titubear o seu percurso, ao mesmo tempo que estas mulheres também fazem este percurso. Portanto, há aqui, de facto, uma coincidência enorme que, de alguma forma, me chamou a atenção quando reli, muito rapidamente, este livro da Maria de Helena Roseira. E este final do século XIX é, sobretudo, um período da história em que nós começamos a ter este olhar crítico sobre o que se passa à nossa volta, porque há um conjunto de fenómenos que nós chamamos de movimentos sociais, que acontecem, uns mais rápido, outros mais lentamente, em diferentes pontos do mundo, em diferentes continentes, mas tendo por base um conjunto de circunstâncias mais ou menos comuns. Portanto, se nós temos um movimento forte nos Estados Unidos que tem a ver com o facto das mulheres terem entrado mais cedo no mercado de trabalho nos Estados Unidos e de termos uma democracia, portanto, em termos formais, que se está a consolidar nos Estados Unidos, nós temos um sistema ainda muito ligado às monarquias, às diferentes monarquias na Europa e ao desaparecimento dessas monarquias e, portanto, temos aqui contextos que são diferentes, mas temos também em comum uma revolução industrial que transformou completamente a vida das sociedades. Portanto, há aqui, no fundo, dois movimentos, há aqui vários movimentos que começam a surgir, tendo por base estes dois, que é o desenvolvimento da democracia e a revolução industrial. Portanto, é aqui que, digamos que é neste caldo que aparecem mulheres como a nossa Marie Curie, uma polaca que depois adota a França como o seu país e onde ela casa e desenvolve a sua atividade profissional. Temos do outro lado do Atlântico a Eleanor Roosevelt. Temos uma Isadora Duncan também na América, mas que depressa vem para... Hoje parece fácil, não é? Nós andamos aí nos low cost e andamos de um país para o outro. Mas naquela época, atravessar continentes devia ser de facto uma verdadeira aventura.
E essas mulheres tiveram também essa característica, mulheres que não ficaram para os seus países de origem, que viajaram muito, tiveram muitos contactos e também tiveram esta oportunidade de assistir e serem ao mesmo tempo protagonistas do que se estava a passar nestes diferentes continentes, sobretudo tanto do continente europeu e dos Estados Unidos da América. Portanto, este século XIX é de facto muito especial e está muito bem retratado na biografia destas mulheres. E eu não vou falar delas, estou a falar só daquilo que de facto é o meu olhar sobre esta escolha da Maria de Luceira, mas estas mulheres ilustram tudo o que se passou nessa época. Portanto, as primeiras lutas das mulheres que estão mais relacionadas inicialmente com as condições de trabalho, o excesso de horas de trabalho, as condições em que trabalhavam, os salários desiguais e baixíssimos que elas oferiam na época, e também questões ligadas à propriedade, porque as mulheres estavam vedadas de ter o direito à propriedade, as questões ligadas aos casamentos, muitas vezes casamentos muito dolorosos que as mulheres eram obrigadas a suportar. Portanto, há aqui um conjunto de direitos que são, digamos, o tema fundamental que une um conjunto de mulheres nesta época e que dá origem àquilo que nós chamamos hoje a primeira vaga do feminismo. Portanto, estamos a falar de direitos fundamentais que as mulheres começam a trazer à discussão e começam a trazer também, para além das suas reivindicações, trazem para o espaço público. E nesse espaço público que depois também nós vimos a surgir figuras que lideram em diferentes países esses movimentos, mulheres que lideram, por um lado, estas movimentações na rua e mulheres que lideram porque começam a escrever também sobre isto. Portanto, há aqui também nesta época os primeiros escritos femininos, quer em revistas, quer em jornais, exatamente para denunciar esse tipo de situações. Portanto, temos aqui um contexto social em que estas mulheres vivem, mas também temos outros aspectos que nos chamaram a atenção no livro e que hoje em dia ainda são pertinentes nós discutirmos. E tem a ver com o facto destas mulheres serem todas elas mulheres que nasceram no seio de famílias com preocupações intelectuais e com um grau de cultura que já não era muito vulgar para a época, de famílias maioritariamente abastadas, portanto com uma condição social e económica também que favoreceu, digamos, esta sede de conhecimento destas mulheres e este ativismo destas mulheres, e que hoje nós sabemos e estudamos e temos imensos estudos na área da educação que comprovam quanto é importante o estatuto intelectual, as qualificações, a formação dos pais naquilo que é o futuro académico dos filhos. Portanto, digamos que temos aqui mais uma vez as ciências sociais e hoje, usando um conjunto de ferramentas, a verificarem a evolução destes fenómenos que, de facto, têm a ver também com as condições que estas mulheres tiveram e que lhes permitiu terem o percurso e esta construção de um projeto de vida e da construção também da sua própria identidade. Portanto, temos este aspecto em comum, todas elas pertencentes a este tipo de família, famílias com formação, famílias com preocupações intelectuais, famílias com preocupações políticas. Temos o caso da Hannah Arendt, que contactou com figuras incontornáveis do seu tempo, mas de uma forma geral todas elas tiveram este percurso. E mesmo a nossa Passionara, a única espanhola que nós temos neste livro, ela também, de uma certa forma, contactou com este tipo de preocupações porque assistiu a uma greve enorme que teve lugar em Espanha, onde teve a oportunidade de ouvir muita gente em comícios e com um discurso político já muito construído. E, portanto, há aqui um conjunto de fatores que, de alguma forma, proporcionaram a estas mulheres as condições de elas terem esta motivação
este interesse pelo conhecimento e construírem um projeto de vida baseado nisso. E depois temos o outro lado humano, em que estas mulheres também viveram. Todas elas tiveram perdas terríveis. Ou porque perderam os pais, muito precocemente, porque perderam irmãos, e isso marcou o percurso destas mulheres e, acima de tudo, marcou a saúde mental destas mulheres. E hoje, mais uma vez, nas ciências sociais, nós sabemos quanto as perdas precoces e quanto a violência que muitas vezes estas situações acarretam na nossa vida conduzem a problemas ao longo da nossa vida adulta. E muitas destas mulheres tiveram problemas emocionais, problemas da ordem da saúde mental durante a sua vida adulta e, em alguns casos, no caso da Virginia Woolf, conduziu inclusive ao seu suicídio. E outras mulheres que nós achamos que eram determinadas e resistentes também tiveram os seus altos e baixos ao longo da sua vida, não só porque tiveram essas perdas precocemente e esses lutos muitas vezes mal resolvidos, mas porque depois tiveram também perdas trágicas, como a morte de Pierre Curie, que era de facto o grande apoio da Marie Curie nas suas investigações, na sua vida pessoal e na sua vida profissional, e que também foi um processo devastador para ela perder o marido naquelas circunstâncias de forma que ela é completamente inesperada. Portanto, nós temos aqui também, se tivermos fatores protetores, como nós dizemos, que é o facto destas mulheres se desenvolverem em famílias com uma determinada qualidade do ponto de vista intelectual, temos depois este aspecto mais humano, mais trágico da vida delas, que foi o facto delas todas terem sofrido perdas tremendas e situações também de abandono, de separação de pais e de abandono, pelo menos de um dos genitores, que também deixou marcas tremendas nestas mulheres. E elas também são importantes para nós porque ainda hoje nós estamos aqui, enquanto sociedade, a discutir o efeito terrível que tem na vida de uma pessoa o facto de ser abusada sexualmente em criança. E mais uma vez, Virginia Woolf foi ela que deu visibilidade a esta questão quando os seus escritos, nas suas obras literárias, têm a ousadia de falar disto. Numa época em que o conservadorismo era tremendo e não se falava, não se podia falar destes temas de uma forma tão aberta como ela o fez, e onde dá uma forma, digamos, autobiograficamente, ela relata o sofrimento que lhe causou ter sido abusada sexualmente pelos seus meus irmãos. Portanto, estes temas são temas atuais, são temas que só os discutimos hoje porque alguém teve a ousadia de, no passado, pela primeira vez, os trazer à opinião pública, portanto, devemos falar deles, e é esse o mérito destas escolhas que a Maria de Belém faz em relação a estas mulheres. Portanto, temos aqui um conjunto de mulheres que sofreram e que souberam lidar, ainda assim, com o sofrimento de uma forma construtiva. E hoje nós sabemos, na psicologia, na psiquiatria, como é importante a forma como nós lidamos e como fazemos os lutos, como é que ultrapassamos as situações das depressões, o pedir ajuda e quanto isso é importante. E estas mulheres souberam fazer isso ao longo do seu percurso profissional, tentando agarrar-se a algo que lhes trouxesse algo de positivo, de construtivo na sua vida pessoal, e portanto foi isso que elas fizeram nos momentos mais difíceis, empenhando-se ou na sua investigação, no caso da Marie Curie, ou na luta por causas como a Eleanor Roosevelt, e portanto temos aqui uma forma diferente de se expressarem que de facto faz delas mulheres excepcionais. E temos também a introdução de outros temas, não é só a questão da saúde mental, como uma área de investigação hoje que nos deve continuar a preocupar a todos, mas também temos outras questões ligadas
à forma como nós também lidamos com o amor e com o ódio. Nós temos neste leque de mulheres algumas que sofreram violência doméstica, algumas que tiveram, infelizmente, foram presas por causa das suas posições políticas, e temos depois aquelas que já nascem no século XX e que sofreram a violência de várias guerras. Nós temos tendência a pensar sempre na Primeira Guerra Mundial, ela não foi a única. Nós temos algumas destas mulheres, 6 delas pelo menos, viveram a Primeira Guerra Mundial, e é engraçado que elas têm aqui todas um ano comum. Ainda antes desta Primeira Guerra Mundial, em 1911, estas mulheres têm algo que as marca. Nós temos a nossa Carolina Beatriz Anjo, que é a primeira mulher que em 1911, usando a sua posição de mulher viúva e tendo uma profissão e, portanto, podendo prover à sobrevivência do seu legado familiar, usa este esquema que estava na lei, que era para coartar a possibilidade das mulheres votarem, e ela usa a seu favor, e portanto temos aqui o primeiro voto feminino. Em 1911, a Virginia Woolf vai a uma exposição dos pós-impressionistas e ela própria define a sua carreira literária e a marca irreverente que ela quer imprimir à sua carreira literária a partir desse momento. Marie Curie recebe o seu prémio Nobel, aquele que ela teve sozinha. O outro foi partilhado e muito discutido se ela deveria receber ou não, pelo facto de ser mulher, mas finalmente em 1911 é reconhecido a Marie Curie que de facto ela tem todo o mérito de receber o prémio Nobel. E temos uma Eleanor Roosevelt que acompanha o seu marido e toma consciência, ela que já era uma mulher muito mais aberta do que seriam as mulheres do seu tempo, e ela toma consciência: se o meu marido vai apoiar o voto das mulheres, então o que é que eu faço aqui? Então eu tenho que estar nesta luta, e portanto também aí ela começa a integrar este movimento social das sufragistas em 1911. Portanto, há aqui um ano que parece ser comum a estas mulheres e marcante, e que eu achei piada nestas minhas brincadeiras, não é? Eu estava a brincar com datas, e achei que em diferentes continentes temos pelo menos em 6 países mulheres que têm esta influência em 1911 de algo que marca e que de alguma forma determina o seu percurso de vida. E depois temos, para além da Primeira Guerra Mundial, com todo o impacto que teve na Europa, em termos das pessoas perderem, muitas delas, o seu estatuto social e de terem empobrecido, que é o caso de algumas das nossas protagonistas, a Primeira Guerra Mundial também traz a questão: para que é que serviu morrer tanta gente? Não é? Serve de alguma coisa? Será que a guerra é a forma que temos de transformar o mundo? É por esta via? E isto tem um impacto muito grande em grande parte destas mulheres que vivem nesta época e que, de facto, em termos de ativismo, trazem também o tema da guerra e da paz para as suas lutas e para a sua reflexão. Mas também não tivemos só a Primeira Guerra Mundial, tivemos a Guerra de Espanha, que também tem impacto na vida destas mulheres. A Virginia Woolf perde um sobrinho nessa guerra, portanto, ela não é uma guerra que se confina ao território espanhol e, portanto, tem influência em toda a Europa. Temos a guerra e o fim do Império na Rússia e, portanto, temos 1917 com o explodir de uma forma ainda mais violenta da afirmação, e temos uma Isadora Duncan que vem da Rússia e transporta a sua escola de dança para países onde ela acha que há mais segurança. Portanto, esta forma de muitas destas mulheres mudarem de país em períodos revolucionários à procura de uma segurança que lhes permita também terem um papel ativo e desenvolverem a sua atividade, é hoje algo que hoje também está presente, infelizmente, nas nossas vidas e continua a ser um aspecto importante de reflexão de como é que nós conseguimos
transformar o mundo sem este prejuízo na vida das pessoas de terem que se deslocar e de perder tudo aquilo que têm e de terem que redefinir as suas vidas a partir de situações que de facto são terríveis e que atingem números muito elevados de pessoas. Portanto, nós temos aqui as guerras, as várias guerras, e depois temos a Segunda Guerra Mundial, que traz à tona outras questões e que faz também surgir outros protagonistas, e grande parte delas são este segundo leque de mulheres que a Maria Helena Roseira escolhe e que nasceram no século XX e que tem, cada uma delas, um papel diferente, mas que é igualmente relevante em relação a estas questões. E com a Segunda Guerra Mundial, nós assistimos a novos aspectos, a novas vagas de feminismo e que trazem à discussão assuntos que se calhar já foram transpostos e introduzidos, nomeadamente pela Isadora Duncan, quando ela usou o seu corpo de uma forma completamente fora das regras da época em termos de expressão artística e contra todos os obstáculos e todos os preconceitos que rodeiam a vida desta mulher. Ela impôs-se na Europa e nos Estados Unidos, onde ela era americana, mas onde teve sempre muito mais dificuldade, porque a sociedade americana também era muito conservadora. Ela conseguiu sempre, com uma força incrível, impor que aquela era a forma dela se expressar e aquela seria a forma que no futuro existiria na arte de expressão do corpo humano. E hoje nós sabemos que o contributo dela foi fundamental para aquilo que nós chamamos a dança moderna e mesmo até no teatro, muitas formas artísticas que ainda beberam desta expressão da Isadora Duncan. Mas se ela teve este tipo de postura na transição do século XIX para o século XX, nós no século XX temos uma discussão muito mais importante sobre a utilização do corpo da mulher. O corpo da mulher aparece como, não só ainda relacionado com o aspecto reprodutivo, mas como algo que pertence e tem um lugar importante na autodeterminação da mulher. Já não é mais o corpo que as regras sociais ditam, que tem que ter a função de reproduzir e, portanto, de estar ligado à família, mas é o corpo que a mulher também quer assumir como seu e quer decidir, quer discutir o que é que faz dele. E também quer discutir qual é o papel que tem em termos de mulher, se quer ou não ter filhos, quantos quer ter. E essa discussão surge de forma clara no pós-Segunda Guerra Mundial e temos, sobretudo ali na década de 60 e de uma forma ainda mais intensa na década de 70, toda esta discussão à volta dos direitos reprodutivos da mulher, que também são importantes discutir, e de como é que nós podemos fazer esta gestão do ponto de vista das políticas. E aí o papel de várias mulheres, e por isso há pouco eu falei desta discussão da guerra e da paz, do amor e do ódio, nós temos aqui exemplos notáveis de mulheres que sofreram as agruras da guerra, nomeadamente Simone Weil, uma judia que esteve num campo de concentração, ficou sem o pai, sem o irmão, e ainda antes da libertação dela e da irmã, também ficou sem a mãe no campo de concentração, mas que transporta para a sua vida privada, pública e profissional uma mensagem que a mãe passou de que não é com ódio nós vamos transformar o mundo. E esta mulher traz todo um discurso e uma postura pública de empatia com os outros, que de facto marcou a época dela, mas também a marcou a época da nossa Maria de Lourdes Pinta Silva, uma mulher que soube estar na sociedade e que introduziu este discurso de solidariedade, do amor, do ativismo de uma forma brilhante e que faz dela de facto uma referência para todas nós. Quem teve sorte
e eu vi pessoalmente, como eu tive, e outras autarcas de cá de Guimarães, na década de 90, fomos propositadamente a Lisboa para ouvir, e que, apesar de toda a contestação que ela pode ter servido na altura, ter tido na altura, ela é um marco incontornável da história das mulheres em Portugal. Foi a primeira mulher, primeira-ministra, e uma mulher que introduziu um conjunto de leis e de preocupações de proteção social que, de facto, permitem às mulheres hoje conciliar a sua vida profissional com a sua vida familiar e cuja luta ainda não acabou. Infelizmente ainda há muitas coisas para fazer a este nível, mas introduziu esta preocupação, tal e qual como Simone Veil, em França, introduziu estas questões enquanto Ministra da Saúde e sob pressão, mas não só sob pressão, traz também para a discussão pública a discussão do planeamento familiar e da interrupção voluntária da gravidez. Discussão essa que já existia há muito tempo noutros países, que já começava a ter algum enquadramento legal noutros países, mas que ela, quase que sozinha em França, num ambiente completamente adverso, porque na Assembleia Nacional em França quase que não havia mulheres, portanto, digamos que não era o contexto certo para levar à discussão esta questão, mas Simone Veil consegue fazer um discurso de tal forma inspirador e também aprende a negociar nos corredores esta reivindicação que ela soube interpretar na esfera política e que era uma reivindicação que já vinha atrás e que existia na sociedade francesa. E toda a década de 70, portanto isto ocorre em 1975, Portugal tem uma revolução, portanto andamos sempre mais atrasados, a Espanha também anda atrasada nestas discussões, mas o resto da Europa, a Rússia e noutros continentes, esta é uma discussão que faz com que haja novamente fortes movimentações sociais, já não só de mulheres, e ainda bem, porque o feminismo não é um campo em que as mulheres são a proprietária do campo. O feminismo diz respeito a homens e mulheres e ao restabelecimento da igualdade entre todos e todos os seres humanos. Portanto, temos uma década de 70 riquíssima em todo o mundo em relação a estas questões e são trazidas muitas dessas questões pelas nossas, mais uma vez, as mulheres que Maria Belém Roseira seleciona para este grupo. Mas também temos aqui a tal esfera política cada vez mais evidente e a participação da mulher cada vez mais evidente. E outro caso, para além da Simone Veil, da Maria Lourdes Pinta Silva, temos também aqui a Benazir Bhutto, uma mulher que nasce de uma família que quer romper com um regime num país muçulmano onde os direitos humanos não são respeitados e depois de assistir ao insucesso do seu pai, sempre um protagonista importante desta transformação, não é isso que a faz demover da sua intervenção política e a Benazir Bhutto torna-se a primeira-ministra, mais que uma vez, num país muçulmano, mas também tem um fim trágico como o pai, porque também foi assassinado e, portanto, isto só nos faz pensar que, de facto, nestas questões nós não podemos dar nada por adquirido. E tanto não está adquirido que, ainda hoje, nós temos um Irão onde as mulheres já tiveram um papel muito mais igualitário e agora estão outra vez a ser reprimidas. Portanto, é sempre importante nós trazermos as biografias das mulheres, não só nas nossas leituras, mas nestas reflexões, como aquela que estamos aqui a fazer hoje, porque nos lembra isto mesmo, lembra-nos as dificuldades que elas enfrentaram, mas também nos lembra que é preciso estar atento e vigilante, porque não podemos dar estas conquistas como adquiridas e, portanto, temos
estar ativos, não só nos nossos contextos profissionais, mas também em termos da nossa participação enquanto cidadãos. E não sei se estou a cansar muito, mas se calhar para descansar agora acho que já dei um pouco, já levantei um pouco o véu sobre a importância de lerem não só este livro da Maria de Belém Ferreira, que não deixa de ser importante, por trás esta seleção muito bem cuidada destas mulheres, mas também de ler o pensamento delas, porque muitas delas escreveram e é importante conhecermos a origem deste pensamento que todas elas definiram. Eu gostava de partilhar a parte da Maria de Lourdes Pinto, porque eu tive o privilégio de trabalhar com ela assim à mesa. Eu era do movimento católico de estudantes e na altura, nos anos 90, anos 90, estava a ser feito um estudo sobre cuidar o futuro. E nós até temos aqui esse livrinho, ele não está à venda, mas é um daqueles livros de cuidado, daqueles que nós realmente gostamos de. Eu, meia volta, estou a fazer trabalhos e volto a ele, e realmente era uma comissão independente, da qual fazia parte da Maria de Lourdes Pinto Silva, e portanto, assim, nós chamámos-la muitas vezes a trabalhar connosco e ela vinha quase sem agenda. Nós dizíamos, olha, vamos estar em Albergaria, em Conselho Nacional, não sei o quê, não quero vir, e ela, vamos estar a preparar o encontro, não sei o quê, e ela, e ela estava presente de uma maneira muito gratuita, portanto era muito generosa, e tinha sempre realmente para mim, aquilo que me marcou nela foi também um conjunto de mulheres com quem ela trabalhava, e homens e mulheres que estavam nesta comissão, que era justamente a questão deste cuidado, e este cuidado permanente com quem trabalhamos, com a nossa família, com os nossos mais chegados, com os nossos mais afastados. Dava a sensação de que o nosso braço podia chegar a todo lado. Realmente ela tinha esta característica do braço ir longe. Não sei, eu lembro-me sempre dela falar disto, onde podemos chegar, a quem podemos abraçar. E isto naquilo que define a questão de sermos homens e mulheres livres, não é? Aliás, há um livro que eu ia confundir com esse quando a Luísa me pediu, que se chama justamente Homens e Mulheres Livres. Homens livres, mulheres livres, homens livres. Que é quase como uma consequência, e vice-versa, e o antecedente também. Portanto, dá a sensação de que há aqui uma espiral e que somos livres uns com os outros neste respeito. Por isso, é assim com muito agrado que vejo que eu nem sabia que a Maria de Belém tinha escrito sobre ela nesse livro, portanto, para mim foi uma oportunidade. E entretanto, também gostaria só de partilhar convosco que há uma outra mulher também, que não está aí escrita e que infelizmente, mas para breve trago boas notícias, que é a Maria Lamas. Foi uma mulher que fez um livro chamado As Mulheres do Meu País, justamente um trabalho fotográfico muito interessante na altura, na década de 40, portanto num tempo de absoluta escuridão. Estávamos em plena época da ditadura em Portugal, portanto num tempo em que as professoras se queriam casar, tinham que pedir autorização ao Ministério, e não estamos muito longe disto. E a verdade é que, portanto, a Maria Lamas tem esse livro que entretanto esgota completamente, é reeditado no ano 2000, volta a esgotar completamente. Há um filme que saiu ano passado, realizado pela Marta Pessoa, e que vai passar este mês no Cineclube, chama a atenção disso. Portanto, é no dia 20 e tal, numa das quintas-feiras, o 20 e tal, como disse, é 20 e não sei de março. E infelizmente nós tínhamos falado com o Cineclube sobre a hipótese de fazermos os filmes dos livros, e isto irá para a frente, mas não neste da Maria de Lamas, porque não há livro. Pronto, não há, mas sei que o público irá publicá-lo brevemente em fascículos, que foi aliás como ele saiu. Ela gostava muito do registro da revista, porque ia saindo, o fascículo ia saindo, e à medida que ia saindo, ia provocando. E por causa disso houve revistas que foram completamente banidas, saía como se fosse, por exemplo, há um conjunto de revistas que são as 4 estações, primavera, verão, outono e inverno,
eu não sei se alguém tem referência destas revistas. Eu procuro estas revistas porque eu só tenho duas delas. Os alfarrabistas já não têm e tal. E o que é tão interessante nestas revistas? É que ela lança as revistas como se fossem revistas de receitas e de bordados. E no meio dos bordados, pimba! Vinha lá uma cacetada de um texto de autores que hoje reconhecemos neles muito valor, não é? Mas que na altura, e pinturas de Rui Pomar e não sei o quê, portanto, coisas que realmente eram impensáveis à época, mas que estavam ali escondidas entre as páginas das receitas. Portanto, fiquem atentos, vai sair no público em fascículos. Infelizmente não será o formato que nós gostaríamos, que era realmente um livro já com os fascículos reunidos, mas também não me parece nada mal sair ao ritmo dos próprios fascículos, tal como eles saíram na altura, não é? Também respeita um pouco a dinâmica dela, não é? A dinâmica. Embora mais tarde, pronto, o objetivo dela era reunir aquilo em um livro. Por isso é que foi feito um livro que o Dr. Zefirino, portanto, da Caminho, que vai e reúne tudo e faz um livro maravilhoso que, infelizmente, volta a perder-se e perderam os direitos e tudo, porque aquilo foi temporal, portanto, foi mesmo para aquela época e acabou. Portanto, isto também já me calma, mas para dizer que realmente há aqui um conjunto delas e deles, que também acabam por, porque eu digo, quando a gente diz delas, não nos podemos esquecer que muitas destas mulheres estiveram sempre a par e vejo a Luísa, com o Norberto, nem sequer os consigo despegar, e vejo, enfim, muitos destes pares de mulheres. E a família, porque também muitas destas mulheres tiveram filhos, exatamente. E muitas destas mulheres também não diligenciaram o cuidado com os filhos e o percurso dos filhos. Aliás, a filha da Marie Curie também ganha, ela e o genro do marido ganham um prémio Nobel a seguir. Portanto, elas também tiveram este cuidado com os filhos e a preocupação, não descuraram a importância que a família também tinha para elas, apesar de terem tido este percurso mais atribulado, como referi. Mas é importante, porque o mundo é feito de homens e mulheres e de outras pessoas que se identificam com... O género é uma construção e, portanto, nós tanto construímos como desconstruímos e isso é um processo de transformação que todos nós podemos contribuir para ele e de direção do que contribuir.